Olá pessoal, sejam bem-vindos à Ortoclass, que é o evento de divulgação da nova Casa da Ortopós Barretos e também da grade de cursos 2022 da nossa instituição. Nós vamos hoje começar com a aula com um assunto que é o queridinho da odontologia no momento, que é justamente a harmonização facial. Desde os primórdios que os nossos ancestrais, que os nossos precursores começaram a pensar que o envelhecimento era uma coisa que a gente deveria contrariar o envelhecimento. Já desde o Renascimento existem obras de arte mostrando a fonte da juventude, onde as pessoas entravam de um lado da fonte, saíam do outro lado com jovens, né? E o envelhecimento, ele é um processo inexorável que a gente passa de qualquer maneira e que a gente, como cirurgiões dentistas e como praticantes da harmonização facial, nós temos que tentar devolver ao nosso paciente aí um aspecto de jovialidade, melhorando a sua autoestima, melhorando o seu relacionamento social. Então existe um processo de envelhecimento onde existe uma deteriorização dos tecidos da face e eles vão, de certa forma, caindo, seguindo de um padrão onde há uma deiscência dos tecidos e eles vão seguindo a gravidade. Então, a gente vai literalmente caindo ou derretendo a nossa face. Então, a pele, ela vai ter uma modificação, a pele vai acontecer modificações onde ela vai perder alguns nutrientes, vai perder algumas características e esses nutrientes e essas características, eles vão resultar num processo de enrugamento e do do caimento mesmo das feições da face. E o que a odontologia precisa fazer do ponto de vista da harmonização facial, como a primeira missão, vamos dizer assim, da harmonização facial é justamente a gente fazer com que as faces, com que os rostos das pessoas, dos nossos pacientes, eles se mantenham mais jovens por mais tempo, fazendo com que uma pessoa passe a idade, porém ela ainda tenha uma idade de jovialidade, mas essa jovialidade ela tem que seguir uns padrões corretos para que ela não fique chamando atenção, fazendo com que o indivíduo fique com aquela aparência de pessoa botocada, né, como se diz, aquela aparência de pessoa que sofreu procedimentos estéticos e, além disso, os procedimentos estéticos ainda foram mal sucedidos, fazendo com que haja, assim, algumas aberrações faciais. O que nós temos que trazer para os nossos pacientes, então, é um envelhecimento digno, um passar do tempo digno e que ele mostre uma pessoa na sua idade correta, porém com umas características joviais, com as características que a gente contrariar as ações maléficas do tempo sem deixar a pessoa com uma face deformada. Mas a harmonização facial, ela também tem um objetivo de recuperar certas características em indivíduos que não tiveram ainda a ação do tempo, como, por exemplo, uma pessoa que fez uma atividade física muito intensa, ela ter aí um certo emagrecimento facial, o desaparecimento de certas linhas faciais, e a harmonização facial ela serve para recuperar essas linhas faciais, onde o paciente vai ter uma face de saudável, e aí não mais uma face de mais jovem, e sim de um indivíduo mais saudável, né? O que a gente também vê nos artistas, nas pessoas que a gente vê na TV, na internet, a gente vê algumas pessoas fazendo alguns procedimentos que eles acabam sendo exagerados. Esses procedimentos que acabam fazendo com que a pessoa fique com uma cara de
pessoa que sofreu o procedimento e fica com modifica a expressão daquele indivíduo, fazendo com que aquela pessoa não se pareça mais com aquela pessoa anterior. Agora, também temos a harmonização facial também pode ser usada para um indivíduo que quer modificar na sua face uma característica que ele não está muito satisfeito, como, por exemplo, esse famoso jogador de futebol que melhorou aí o formato da sua mandíbula para que ele pudesse ter uma aparência mais máscula, né? E exemplos não nos faltam para que a gente possa mostrar várias celebridades e as correções faciais feitas por essas jovens celebridades que modificam sutilmente a face para que ela possa ter uma aparência mais agradável e ainda mais bela. Algumas celebridades utilizam da harmonização facial para modificar características que já são belas para características que vão aproximando a cada vez mais da perfeição facial. Agora, outra coisa que a gente costuma observar é que várias pessoas, vários pacientes, eles exageram nos seus procuras por procedimentos e acabam se tornando pessoas com deformidades faciais, e o que a gente ensina nos nossos cursos da ortopose, que nós vamos conversar um pouquinho hoje aqui, é justamente não trazer esse tipo de característica bizarra que está acontecendo muito e que a gente pode acompanhar pelas mídias. A nossa instituição, ela tem uma parceria com a FACOP, que é a Faculdade do Centro-Oeste Paulista, e que nós temos à nossa disposição um laboratório de anatomia com cadáveres frescos, que são peças anatômicas, onde nós podemos estudar profundamente a anatomia para que a gente possa realizar esses procedimentos de maneira eficiente e principalmente de maneira segura, sem atingir nenhuma estrutura nobre do organismo, que a gente não provoque problemas de necrose facial, de deformidades, e a gente possa oferecer para o nosso paciente o melhor atendimento. Bom, então, como eu estava dizendo, nós estamos falando de harmonização facial. Então, na harmonização facial, a gente pode incluir aí como procedimentos, a gente inclui o procedimento de Botox, né, que é o procedimento que faz a pessoa tirar as rugas dinâmicas, ou seja, aquelas rugas que se formam quando o indivíduo movimenta, quando ele produz as suas expressões faciais. Nós temos os preenchimentos, que eles servem para preencher as rugas já produzidas pelo tempo e volumizar os locais aonde o indivíduo perdeu as suas características iniciais, ou, eventualmente, preencher e aumentar e recuperar um formato ideal daquela face. E além disso, nós temos alguns procedimentos cirúrgicos, como bichectomia, lipoaspiração da papada, enfim, vários procedimentos que vão fazer a face, a gente reequilibrar a harmonia da face do indivíduo. O procedimento que nós vamos enfatizar aqui hoje é o uso do PRF na harmonização facial. PRF, ele significa o seguinte, significa fibrina rica em plaquetas. E, logicamente, esse termo está em inglês, né? Por isso que é, ao contrário, PRF. E esse procedimento, ele consiste na separação de alguns fatores do sangue que eles vão fazer com que haja uma recuperação das características ideais da pele e da face do indivíduo. Então, só para que a gente possa explicar o que isso significa, nós podemos iniciar aqui mostrando
uma lesão na pele. Quando há uma lesão na pele, existe todo um processo do organismo que ele é responsável por fazer essa recuperação. Ele é responsável por reparar, que é o processo onde há uma primeira cicatrização, e depois o processo de regeneração, que é o processo de formar o tecido novamente. Então, essas substâncias do organismo, esses mediadores químicos do organismo, que são responsáveis pela mediação, pela recuperação, pela reparação e regeneração, eles estão contidos no sangue. E o sangue, ele tem a parte vermelha e a parte branca. E a parte vermelha, ela não contém, ela contém a hemoglobina, ela não contém os fatores de recuperação do organismo, do sangue. Quem vai conter os fatores de recuperação, que são os fatores de formação de vasos, os fatores de crescimento, os fatores precursores do colágeno, as células de defesa do organismo, eles estão todos na parte branca. Então, a gente faz o seguinte, a gente separa por meio de um processo de coleta de sangue, colocá-lo na centrífuga, separar a parte vermelha da parte branca do sangue e a partir daí a gente aplica em uma lesão do organismo essa fibrina, né, o PRF, e esse PRF vai fazer com que haja uma recuperação mais intensa, mais rápida e mais eficiente do organismo. Tá? Agora, os pesquisadores, e dentre eles nós podemos citar o pesquisador mais famoso da utilização do PRF, que é o Chucron, um francês, ele descobriu, então ele estudou a utilização do PRF na recuperação de pacientes amputados. Então ele colocava separava a fibrina, colocava naquelas feridas e percebia que a recuperação daquelas feridas era muito mais rápida e eficiente do que a recuperação dos pacientes que deixavam ali com outros tipos com outros tratamentos. Logo que esse processo foi descoberto, a odontologia começou a utilizar esse recurso para que fossem conseguidos espessuras ósseas para que se colocar implantes. E isso a gente também, nos nossos cursos da Ortopós, no nosso consultório, a gente pratica muito, que é colocar o PRF como indutor da formação de osso, para que posteriormente a gente coloque os implantes. Então aquele indivíduo que já perdeu o dente faz bastante tempo, ele coloca o PRF junto com outras substâncias e ali se forma uma nova camada de osso capaz de ser um local para se colocar os implantes. Bom, o primeiro passo, então, de se fazer a obtenção do PRF é justamente a coleta do sangue. Então aqui nós podemos ver o braço do indivíduo. O indivíduo, ele precisa ser... o dentista, ele precisa saber coletar o sangue. Se ele não souber coletar o sangue, ele tem que chamar algum profissional que o faça. Porém, nos nossos treinamentos, nos nossos cursos, a gente tem um treinamento, inclusive, para que a gente consiga fazer a coleta do sangue sem necessidade de outros profissionais. Então o sangue é coletado e ele é colocado na centrífuga dessa forma e posteriormente quando separada uma fase da outra do sangue, a gente retira aquele líquido onde está contido a parte branca do sangue, onde está o plasma, e esse plasma rico em fibrinas, e fibrina é justamente a proteína mais importante na cicatrização.
quando a gente coloca essa fibrina numa face que fez um microagulhamento, ou a gente coloca por dentro da pele, nos locais onde o indivíduo tem algumas rugas ou manchas, a gente percebe que a pele, isso induz uma recuperação da pele, um aumento na produção de colágeno, fazendo com que haja uma pele mais saudável, mais bonita e mais agradável para o indivíduo. Esse procedimento, ele também é utilizado para se colocar, então, como eu disse, colocado em rugas para preencher as rugas. Porém, ele não é um preenchimento igual ao ácido hialurônico, ele é um preenchimento mais suave, que ele vai, vamos dizer assim, ser perdido mais rapidamente, porém, ele vai induzir naquele indivíduo a formação de células do próprio organismo, sem nenhum tipo de química, para que o próprio organismo se restabeleça e produza uma beleza natural. Nós estamos aqui, a gente está mostrando a obtenção do PRF e a aplicação no paciente. Então, como eu já disse, essa aplicação ela pode ser superficial, e quando é feita uma aplicação superficial apenas com um microagulhamento, ele vai produzir, então, uma reparação da pele, uma reparação mais rápida e, com isso, um rejuvenescimento da face. E quando a gente faz uma aplicação profunda, a gente estimula a produção não só do colágeno, como de todos os outros fatores que são responsáveis pela recuperação do tecido e do rejuvenescimento da face. Então, nós podemos mostrar aqui agora alguns casos em que houve a aplicação do PRF, que houve a aplicação do PRF, ou somente o PRF, ou PRF associado a outras técnicas de rejuvenescimento facial, e a gente pode ver aí a grande recuperação, a grande contribuição que esse procedimento, que esse recurso que nós temos para a odontologia, ele pode nos ajudar a obter os resultados e os objetivos dos nossos pacientes. A gente também pode usar esse PRF na recuperação de pessoas que têm olheira, tá? Então, aqui nós podemos ver, então, uma classificação das olheiras, e essa utilização do PRF nas olheiras, ele vai fazer com que o indivíduo gradativamente vá recuperando um olhar mais jovial e mais belo. Então, vai chegando aqui o nosso primeiro encontro, vai chegando ao fim. Eu agradeço muito aos que estiveram aqui conosco, e agora o que nós vamos é esperar o segundo encontro, que é a aula sobre cirurgia ortognática relacionada com ortodontia. Obrigado.